Já estamos por aqui de novo. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, meus amores. Venham juntos fazer com a gente mais um Entre Família especial de verão. Coisa bem boa, hein? Pra você que tá curtindo as férias ainda, ou não. Afinal, nem teve férias aqui. Darleide, trabalhei o tempo todo. É. E quem sabe, né, as donas de casa aí recebendo visita, parentes. É gostoso, mas dá trabalho Dá também, né? também. Mas tem gente dando trabalho na casa dos outros. Porque aí vai passar férias na casa dos outros. E aí, né? Não compra um pão, Darleide, não compra um pão. Ó, não, a nossa galera aqui que assiste o Entre Família compra. Não, eles compram, mas se eu ter uma visita na sua casa aí, né, aumenta o volume da TV agora. E falar, escuta esse programa, que legal. Criando discórdia nas férias, não. Se você tá de férias aí na casa de um parente, de um amigo, lava a louça. Não esquece, lava a louça, né? Compra pão. Compra um pãozinho, né? Compra ali as coisinhas pra colocar no pão também. Sabe um negócio que dá muito BO nesses encontros? Banheiro. Que é muita gente pra poucos banheiros. Aí quem lava, se é casa próxima da praia, aí fica clareia, aquele negócio todo. Eu já vi uns negócios. Olha, deixa eu falar, mesmo que os donos da casa digam, não se preocupa, se preocupe. Vai lá, ajuda numa coisinha ou outra que você vai ver, vai ser bom. Pois bem, pessoal, nesse período de férias, pelo menos é assim, as férias escolares, de trabalho para muita gente. E aí aumenta o tempo nas telas. As crianças estão ficando mais tempo nas telas por aí na sua casa também. Conta pra gente como é que a gente vai lidar com esse desafio, porque manter as crianças ocupadas ou tirá-las das telas com criatividade precisa de tempo e planejamento. Com certeza. E muita segurança, porque é uma exposição. A gente sabe disso, né? Por mais que a gente tenta controlar daqui, dali e tal, mas é bom a gente saber que alguns criminosos, né, desse meio virtual aí, eles estão sempre inovando dentro de jogos, né, aplicativos para crianças. Por exemplo, Darleide, eu gosto desses jogos de memória, né, que vai me ajudando ali. E aí, quando eu não geralmente quando eu vou jogar, eu deixo naquele tá ajudando. Eu deixo naquele modo avião, porque daí não entram as propagandas ali e tal. Mas quando eu não deixo no modo avião, entram às vezes algumas propagandas, joguinhos assim de bobos, né, de memória, entra alguns conteúdos assim de propaganda. Eu falo, cara, mas como que isso aparece aqui? Aparece? Eu fico pensando, se uma criança tá jogando e aparece um negócio desse, pois bem, gente, nós vamos conversar sobre uma especialista, ou melhor, sobre o tema, com uma especialista que trata do direito digital de crianças e adolescentes, a doutora Fara Diniz, aqui com a gente, já participou outras vezes online, mas hoje presencialmente, porque o assunto requer a seriedade. É verdade, hein? Teremos por aqui também mais info com Josemar Mai, que vai trazer pra gente aí um modo de como economizar na hora de comprar o material escolar. Tá quase na hora, né? Se prepara aí, viu? Tem Me Conta Essa com Sara Rabit e muito mais. Programa bem gostoso pra você. Nós já voltamos. Até já. Até já. Binalzinho, olha aqui, ó. Mais de 80% das crianças brasileiras entre 9 e 17 anos estão conectadas à internet e a maior parte desse número total é com falta de supervisão. Ou seja, os pais não estão acompanhando, os filhos estão ali, crianças e adolescentes fazendo uso das redes sociais, jogos, contatos com pessoas estranhas, sem que os pais de fato estejam presentes. É muito sério. Às vezes dá preguiça, não vou colocar um aplicativo e ficar monitorando, não, deixa a criança lá. Tal. Gente, isso é muito sério. Perigoso. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre o assunto com a doutora Fara Diniz, mas por enquanto o Josemar Mai já está por aqui com mais info especial de hoje também, que vai falar de um assunto muito presente na vida dos pais. Material escolar. Presente e envolve muitos custos caros, né? Isso, né? Boa tarde para vocês, boa tarde para você aí de casa. Aqui nessa mesinha assusta muita gente, viu? Olhar assim, ó, principalmente esse tanto de lápis de cor, você sabe que é difícil, viu? Comprar material escolar não é nada fácil. Eu tava até conversando com uma amiga sobre isso. Eu lembro que quando chegava esse momentinho, ou eu ficava em casa, ou minha mãe levava um orçamento, falava assim, ó, queria comprar o lápis de cor mais
caro que tinha, porque era o que mais pintava, era bonito e tudo mais. E aí a minha mãe falou assim, ó, esse valor aqui, Josemara, dá pra comprar esse lápis? Não, não dá. Ah, então tem esse aqui, ó, esse daí era aquele que me pintava, era cor transparente aquilo. Aquela tinta guache, que daí também não era Nossa, aquela era legal. triste. Aí a minha mãe falava, olha, uma técnica pra tu ver como que os pais conseguem trabalhar bem. Olha, Josemara, se você pegar esse lápis, fazer o contorno e pintar dentro, fica bonito, porque ele fica com contorno forte e dentro fica clarinho, que era o lápis que era transparente. Que legal. E aí eu, nossa mãe, que lindo, verdade. Pronto, enganava muito bem a criança. Mas hoje, no nosso Momento Mais Info, vamos falar sobre isso, como conseguir economizar na hora de comprar material escolar, porque tá chegando o momento de volta às aulas. Mas antes, roda a vinheta. Me conta aqui, como estão as suas férias? Se você é pai ou mãe, eu sei que já está aí organizando para encarar a temida lista de material escolar. Todo início de ano é a mesma coisa, é aquele arrepio só de pensar na matrícula, nos livros, no uniforme e, claro, na bendita lista. E a verdade é que quando a gente percebe, o valor final acaba assustando. E a cada ano, os preços mudam. E se os pais não se planejarem, dá para gastar bem mais do que o necessário. A boa notícia é que algumas estratégias existem aí simples para poder economizar bastante na hora de montar o material das crianças e começar o ano letivo com um orçamento mais tranquilo. Por isso, hoje eu vou conversar com a Rose, vou até aqui do ladinho receber a Rose, que é educadora financeira, para essa conversa. Rose, boa tarde, fica à vontade, vamos conversar sobre isso, Rose. Boa tarde, Rose. Oi, Bem-vinda. querida. Vamos reto no assunto. Recebi a lista escolar. O que eu devo fazer antes de sair comprando? Avaliar o que sobrou do ano atual. Então, pegou a lista, vai ver o que o seu filho ainda tem. O que sobrou de caderno, às vezes tem um caderno que ele nem usou e para que comprar mais caderno? Lápis de cor, apontador, régua, tesoura, tem diversos itens que sobram de um ano para outro e podem ser reutilizados. Estojo, mochila, a lancheira. Então, atenção com esses itens, porque são itens que variam muito de preço. Então, se sobrou, tira da lista e compra só o que ainda vai precisar. Legal. Rose, eu tenho até feito algo que tem dado certo lá em casa. Nos primeiros anos ali eu começava a pesquisar, né? Papelaria e tal, que era mais barato. Aí encontrei uma que sempre conseguia cobrir o preço das outras papelarias. E o que eu tenho feito? A gente pega a lista, já envia direto para essa papelaria, que é de confiança e já sempre traz aquele precinho melhor. Eles até parcelam e tudo mais. E aí eu deixo alguns itens, por exemplo, o estojo, ou em alguns lugares conhecido como penal, né? Que guarda os lápis ali. Esse daí eu deixo ele escolher, né? A gente vai numa papelaria para comprar e já estipula um valor para o Samuel comprar aquilo que a gente deixou fora daquela lista. Então, ó, isso daqui você pode comprar e tal. Foi uma forma que a gente achou para economizar nessa hora, né? Quais outros métodos que a gente pode utilizar aí para economizar nessa hora? Porque levar criança, foi o que a Josi falou, é complicado, né? Mas essa estratégia que você utiliza é muito boa. Você dá a opção que ele compre algumas coisas que ele gosta. De um personagem, às vezes, que gosta, de um desenho. E o mais grosso você já comprou, tá ali separado. Porque se for comprar tudo do gosto da criançada, Esquece. vai passar o ano, você vai pagar em 12 parcelas e não vai dar conta. Então essa é uma boa estratégia, conscientizar a criança. E ela já vai sendo educada desde cedo a trabalhar com o orçamento. Olha, você tem X reais para comprar isso, isso, isso e isso. E a criança vai começar a observar e entender o que pode e o que é viável, né? O que é prioridade para ela no momento. Então, isso é muito bom, envolver as crianças
na conversa. Diz que vale muito a pena também reunir os pais para que comprem materiais em quantidade, porque aí o preço, obviamente, vai cair. Também fica esse convite a que os pais se unam, né, frente aos preços altos do material escolar. É legal, porque geralmente tem o grupo de pais dos Da alunos própria ali da escola, própria da escola. É uma boa alternativa, né? Pra Tu não juntar sabia essa disso, né? galerinha. Não tinha não pensado sabia. nisso, não. Se Naná. liga. Me segue para mais dicas. Elas vendem atacado, né? É. Elas vendem em grande quantidade. Então, junta ali os pais, geralmente já tem o grupo dos pais, né? Nas escolas já tem os grupos dos pais. Se juntar aquele material mais grosso, né? Que é o que pesa mais, vamos comprar em grande quantidade, ratear entre as crianças e os pais ficam felizes também. É uma forma, Legal. né? Uma outra forma também é reaproveitar, né? Tá ali a régua, alguma caneta, até o lápis de cor também. Sei que muitas crianças não gostam de reaproveitar, que é tudo novinho, tudo com cheiro de novo, mas tem como, né, Rose? Tem, porque muitas vezes não foi tão utilizado. Então, às vezes, o estojo tá novo, tem muitos itens que podem ser reaproveitados e precisam. Tem pais ainda que reaproveitam os cadernos, então pega as folhas que sobrou, desenrola ali o espiral, principalmente o espiral, juntam as folhas, enrola e passa o espiral de novo e faz um novo caderno. Não, trabalhinho. Tá aqui o Abinal sorrindo, Eu tô rindo. lembrando da infância dele. Não, um caderno meu dava pra usar uns 3 anos. Não usava, Eu né? escrevia, só aparecia ali o cabeçalho, né? Na minha cidade, São Francisco do Sul, dia tal, aí começava. Aí daqui a pouco eu já viajava, né? Daqui a pouco a professora apagava tudo. Ah, não! Aí nisso eu ia usando um caderno 1 ano, 2 anos. Caneta, Material, nunca acabei com a tinta da caneta. Visita também, né? Então, no início do ano, quando chegava alguma visita, alguma coisa, mostrava, olha tudo que o pai e a mãe compraram. Só que os meus pais não tinham muita condição financeira, é isso que a gente estava conversando, né? Então, acontecido uma régua, se é a régua do meu pai, no tempo de escola dele, então é uma régua de madeira. E o pai, eu não quero, pai, eu quero aquela de plástico, aquela rosa com glitter, pai. E meu pai deixava, não, isso mais aqui é de madeira. Aí até um dia, eu tava falando pra Rose também sobre isso, que o apontador vira e mexe, era muito barato e estragava. Aí o que acontecia? Na sala de aula tinha um apontador que a professora oferecia, mas em casa não tinha, então meu pai fazia um canivete. Isso, eu fiz muito isso. disso. Acabava, Típico. pegava aquela caneta, o coisinha da caneta Bic, esquentava no fogo, colocava aquele negocinho ali. Era o melhor estilete. isso mesmo. Aproveitava a caneta e o resto do apontador. Não é? E por falar em aproveitamento, rapidinho, a pensar que a criança quer novidade. Então, os pais podem fazer trocas, o estojo de outras crianças, fazer um rodízio, porque nisso também a gente está ensinando as crianças a não serem consumistas, né? Então, fazer um rodízio dos estojos, daquele material, das mochilas, né? Para que a criança tenha uma novidade, mas não seja necessariamente novo. E quando vocês falavam aí de material escolar da vida de vocês, eu lembro que meus pais compraram uma caixa de lápis de cor, ela é pequena ainda, e eu perdi no primeiro dia. Não era pequena, era grande. Ai, que bom. Pelo menos isso. Aí eu perdi no primeiro dia. Pensa numa angústia de uma criança. Até hoje essa angústia tá aqui, ó. Que ficava o ano todo, você perdia um lápis, ficava o ano todo Imagina sem a lápis. caixa é, completa. Era meu sonho ter uma caixa de lápis de cor grande, colorida, linda. Já não tinha recurso para poder ficar comprando mais e mais. Exatamente. Até aproveitando isso que a Darlete falou, tem alguns materiais que os pais precisam cuidar. Porque dependendo, pode comprar num valor absurdo. Principalmente mochila. Quando a criança quer uma mochila, seja de um desenho animado, de algo que ela conhece, aí pode ficar caro o custo, né? Aí fica, porque a diferença ela é muito grande. Não só da mochila, do estojo, mas os cadernos. Então, você vai comparar, você vai pegar um caderno comum, você paga em torno de R$10 um caderno de uma matéria. Se for do personagem, no mínimo de R$25 a R$30. Então, é um valor muito acima de um caderno que, na teoria, faz a mesma coisa, mas a diferença está na capa. Então, bem como a Abinal disse, separa um orçamento para comprar coisas menores, que são um pouco mais baratas, para agradar a criançada. E o restante,
comprar aquilo que está dentro do orçamento e estipular um orçamento também para comprar, que é bem importante. Obrigada, viu, Rose? Eu acho que a dica de ouro, depois de tudo isso, é não leve a sua criança para comprar. Deixa ela em casa, deixa ela brincando, vai você lá comprar. Obrigada para você e de casa e aproveite essas dicas para colocar em prática e não começar o ano já no vermelho, porque dá uma dor de cabeça, não é? Começar com dívidas não tem como. Aí cansa, vai pra lá, pra cá, vai em uma, vai em outra, e tudo lotado, dependendo da época, né? Já se antecipa, que dependendo da época, vai tudo próximo já de começar as aulas, vai estar tudo cheio, né? Então já se antecipa aí para não pegar muitas filas. Josi, obrigado. Obrigada. Rose, obrigado também por estar com a gente aqui. Que agradece. Vamos sair porque tem mais. O programa hoje promete, né? Tem muita coisa boa, hein? Tchau, Rose. Obrigada. Obrigado, meninas. Agora nós vamos dali para aquele momento de interagirmos com a doutora Fara Diniz, e sobre o assunto proposto inicialmente no programa de hoje, sobre a segurança digital dos nossos filhos. Vamos juntinhos, Binal? Ora, vamos lá. Vamos para o nosso cantinho? Tirar mais dúvidas aí também, quem sabe... Lembrando que você está assistindo o Entre Família Especial de Verão. Verão, aqui, Por isso, ó. Suquinhos, Verão, bolinhos. cadê? Ali, Que linda, princesa. Tão linda. E aí, doutora, tudo bem? Prazer recebê-la agora presencialmente, né? Que já esteve com a gente online. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu bem. Obrigado, Conta pra gente qual é a real situação no que diz respeito à segurança e insegurança das crianças e dos adolescentes. Eu diria até de todos nós, porque quantos adultos estão caindo em golpes, que é também uma necessidade de se recorrer a todo um conhecimento para se livrar disso tudo. Mas em se tratando de crianças e adolescentes, é mais complicado, né? É muito mais complicado. Primeiro passo é que a gente precisa entender o tamanho do problema. A gente agora está lidando com uma nova dinâmica onde as pessoas estão falando sobre o assunto. Desde que teve um vídeo, né, que viralizou e muitas pessoas tiveram acesso a esse conhecimento, é que se sabe que agora nós temos riscos para crianças e adolescentes. Mas isso não é um assunto novo. Na verdade, essa situação acontece há muito tempo e tem se popularizado diante do tamanho risco mesmo do que as crianças estão passando. Mas se a gente for categorizar, tem muitos deles. Tem aqueles sutis, tem aqueles muito graves, tem aqueles mais leves. E aí é que a gente vai caminhar agora para conversar e contando cada um deles. É verdade. A gente vê as crianças muito cedo, né? Utilizando já celulares, redes sociais. E isso é uma janela, uma porta, na verdade, né? Aberta para o mundo, expondo essas crianças, adolescentes. E muitos, como a gente comentou, sem a supervisão de adultos. E às vezes, só na base da confiança, não, eu confio no meu filho, eu confio na minha filha, mas esse eu confio não é o suficiente, porque acredito que cada vez mais esses criminosos que utilizam desses meios para ganhar as crianças, eles vêm inovando nesses métodos, né? O que é mais... Qual é o principal risco que as crianças estão expostas quando frente às telas, às redes sociais? Quando a gente vai falar de crianças e adolescentes, temos hoje internacionalmente quatro tipos de riscos. De conduta, de contato, de contrato e de valores. Por quê? A gente passa alguns valores para nossas crianças e adolescentes, a nossa família tem alguns valores, nós como cristãos temos alguns valores que são diferentes do que eles veem. Então tem aquele acesso também ao conteúdo, e esses conteúdos eles podem ser violentos, esses conteúdos podem ser radicais, de coisas diferentes. Temos publicidade de crianças e adolescentes que não estão preparadas para ver aquelas publicidades, temos violência e temos os aliciadores. Então a gente vai chegar em muitos desses caminhos que são muito graves para as crianças e adolescentes. E se a gente chega nesse espaço, principalmente do confio na minha criança e adolescente, ótimo, isso é muito bom, é muito importante confiar, acreditar, ter esse diálogo. Mas o que a gente não pode confiar são nos outros. É verdade. Exato. E as crianças, elas são imaturas, elas estão num universo completamente desconhecido, atraídas por cores, por músicas, por diversão. Elas não estão prontas para se deparar com alguma coisa estranha que foi planejada para enganá-las e elas se protegerem a si mesmas. Então é responsabilidade dos pais, né? Exato. Obviamente. Nós já estamos caminhando, inclusive, de maneira legal, né? Através de leis. O ECA Digital foi aprovado, está prestes a entrar em vigor em março de 2026, já, né? Estamos aqui no verão.
E dentro desse espaço, muitas coisas já são proibidas. Primeiro, o acesso às redes sociais antes dos 16 anos, coisa que a gente até então dá ao nosso filho, expõe o nosso filho. Temos inteligência artificial agora que manipula essas imagens e que a gente não sabe onde ela pode parar. Já tem acontecido, inclusive, em ambiente escolar. Os próprios coleguinhas têm ali feito essa manipulação e gerado todo um constrangimento, o cyberbullying, né? E a gente não pode esquecer também que as crianças e adolescentes, mesmo que desconhecendo que aquilo é uma violação, elas podem também ser infratores. Porque elas vão fazer essas coisas sem saber se elas estão cometendo um delito, né? Algo análogo a crime, um ato infracional que a gente chama, mas são responsabilizadas. Adolescentes acima de 12 anos já são responsabilizados e os pais também. Então, é nosso papel também como pai e mãe. Como assim responsabilizadas? E outra coisa, como é que será feita a averiguação da idade dessa criança? Porque ela pode mentir na hora de fazer um cadastro. Que meios tem para que não seja permitido que uma criança possa mentir na hora de fazer o acesso a uma rede social, por exemplo? Esse acesso é o que a gente chama, né, da verificação etária. Até então, ele era autodescritivo. O que é isso? Você tem mais de 18 anos, sim ou não? E a pessoa ia lá e clicava que tinha, né? Então, era a coisa mais fácil do mundo dizer que tinha 18 anos mesmo sem ter. A partir do momento da entrada em vigor do ECA Digital e já está sendo trabalhado, eles têm algumas orientações que estão entrando em consenso, principalmente as Big Techs, né? Meta, que tem Instagram, WhatsApp, essas outras coisas, estão entrando em consenso de qual será o método adequado. Alguns falam da biometria facial, então vai ser feita ali a verificação através de um vídeo, imagem, um vídeo selfie. Além disso, com o documento, mas isso ainda não temos agora essa clareza de qual vai ser o método adotado, mas existem hoje as orientações, que possam ser tipo métodos de banco, né, que traz essa segurança, a mesma do banco para identificar. A partir do momento em que é criança, não será permitido, e se for adolescente, temos várias restrições, depende da classificação etária. Entendi. Mas vai afunilar, né, para que não seja antes só um sim ou não, idade X ou Y, porque senão continuaria sendo muito fácil. Você ia perguntar, amigo? Perdão. Não, já fugiu agora, mas vou lembrando aqui, viu? Até dentro dessa questão aí das crianças serem punidas, né? Acho que você tinha comentado também. E porque a partir dos 12 anos, né? A partir dos 12 anos, né? Ainda mais a gente que faz aquelas figurinhas, né, Darleide? E joga pra lá, pra cá. Um dia eu contei isso pra doutora Fara e ela falou que ia me ajudar contra algumas pessoas que estão fazendo figurinhas. Não tem mais, Darleide? Nunca mais apareceu Nunca mais apareceu pra você as figurinhas. Ninguém me enviou. Ninguém te enviou. Bom, viu? Deve ter algum prejuízo para os adultos que façam gracinhas. Mas você falou de crianças a partir de 12 anos podem ser responsabilizadas. De que maneira? Exato. Primeiro, existem coisas que são crimes abertos, digamos assim, que qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, mas tem aqueles que são privados. Coisas que acontecem que afetam diretamente uma outra pessoa. Muitos adolescentes praticam atos que são atos infracionais, análogos a crimes, desde um cyberbullying, xingar, fazer uma manipulação com colega, até coisas muito sérias que estão acontecendo hoje no ambiente virtual, que é fazer a pessoa se machucar, quer fazer a pessoa praticar uma violência contra animal, quer fazer a pessoa praticar atos assim, são absurdos, são fazer imagens sem roupa, muitas coisas estão acontecendo o tempo inteiro na internet. É o nosso momento de saber que está acontecendo o tempo todo e aquilo que a gente acha que está sendo só na casa de outra pessoa pode estar acontecendo agora dentro da nossa casa. Então, nesse espaço, primeiro, começam muitas das vezes como vítimas, nesses casos em que estão ali falando para produzir uma imagem, estão ali falando que está sendo vítima de um cyberbullying, então em algum momento se revolta e vai lá e pratica um cyberbullying também, e cyberbullying agora é crime. Então, desde o ano de 2024, agora é uma tipificação penal, e a partir desse momento, quando se é menor de idade, isso é chamado de ato infracional, mas é o mesmo que o crime. Então, ele vai ser responsabilizado, vai ser processado, vai ter o Ministério Público, a Justiça, uma defesa. Mas os pais respondendo por ele. Os pais representando eles, mas ele responde diretamente. Então, ele pode ter... Cuidado com Samuel, hein? Oxe, tá tudo de olho lá, viu? Eles podem ter medidas socioeducativas e chegar até a prisão, que não vai ser no mesmo contexto, mas vão ficar em um espaço
resguardados, privados da liberdade. Gente, eu não sabia disso, eu estou muito Também desatualizada. Mas tem umas coisas das quais eu não estou desatualizada, eu já boto aí. Enquanto isso, a gente vai comendo um bolinho aqui, tá, Darleide? Tá bom, mas segura a onda, não é porque é verão que você vai ficar aí comendo. Não, mas é só um pedacinho, agora pode. Já malhei o ano todo. E sem pagar o preço. Malhei o ano todo para comer agora. Excesso de memória. Amores, deixa eu contar para você que a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, escrita por mim, separei aqui 2 capítulos para a gente conversar sobre o cuidado que a gente precisa ter com o uso das telas. Nós vamos conversar mais profundamente com dados, estudos, referências científicas que dão a nós um prumo melhor para a gente até abrir a conversa, o diálogo com as crianças, com os adolescentes, para que eles tenham ciência, não somente por, olha, não pode, tira o celular, desliga a internet, essas providências que muitos pais pensam que tomando estarão cuidando, a gente precisa dar conteúdo, material para a criança compreender do que se trata esse universo virtual. Dar a elas oportunidade de fazer perguntas, de contar as suas próprias experiências, as crianças que são maiores, o que vem da escola. Então eu indico a você pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, uma das revistas mais solicitadas da Escola Bíblica da Novo Tempo, justamente pela necessidade das famílias. Pais Preparados, Filhos de Caráter. Você recebe em casa, gratuitamente, pelo correio. É só mandar agora uma mensagem pra gente. Pais Preparados pode ser o título, usar aqui o título da lição, ou melhor, da revista. Pais Preparados. E aí, no nosso WhatsApp, você logo vai receber como fazer o cadastro e receber em casa. Você pede num dia, no dia seguinte, a Escola Bíblica já está enviando para você em qualquer lugar do Brasil. 98244-4449. 98244-49. O que você precisa saber sobre o cuidado com as telas está aqui na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Déficit de atenção, atrasos cognitivos, dificuldade de aprendizagem, impulsividade, obesidade, privação do sono, dificuldade de lidar com frustração, raiva e até mesmo dependência, vício. Nós tratamos sobre estes assuntos porque essa é uma situação necessária e urgente. Conversar sobre o uso excessivo das telas na educação dos filhos. Pais Preparados, Filhos de Caráter, Abinal. É isso aí, Darleide. Você até falou aí, né? Um gancho excelente para conversar com os filhos. E eu até trago para você, doutora, sobre essa conversa que os pais devem ter com os filhos. Qual o tipo de diálogo, de conversa sobre as redes sociais? Porque assim, como a gente comentou, né? O celular já está desde muito cedo na mão de muitas crianças, adolescentes, seja pelo motivo que for. Mas tirar das mãos deles, dependendo da idade e tudo mais, vai ser um pouco mais complicado. Mas como conversar com eles para fazer um bom uso dessa ferramenta? Olha, a Fara, pelo que ela disse anteriormente, eu já chegava assim, dizendo assim, olha aqui, menino. Me dá esse celular, acabou. Não é nem isso. Você cuidado, porque isso aqui é muito sério. Senão você pode até ser preso. Olha o medo. Educação na pressão. Na pressão, medo. Primeiro a gente vai precisar entender a maturidade da nossa criança, do nosso adolescente. Ninguém é melhor do que a gente para conhecê-lo o suficiente e saber o que é adequado. Existem cientificamente dados comprovados que orientam que crianças não tenham o seu próprio celular. Mas há uma ressalva. Se você entrega o seu celular de adulto para as mãos dessa criança, ele é muito mais perigoso do que para a criança com todos os controles. Então, a partir do momento em que essa criança tenha com todos os controles e com um tempo adequado entregue em situações específicas, é como se a gente estivesse entregando algo menos arriscado do que o dos adultos. Isso é um passo importante porque às vezes a gente pensa, não, meu filho não tem, mas eu entrego o meu celular e deixo ele ficar ali sem qualquer controle, sem qualquer segurança. Então, pode ser muito mais arriscado. Imagina os grupos de WhatsApp que as pessoas enviam coisas inadequadas. Imagina um acesso ao próprio Google, que às vezes nem precisa saber escrever. Ele manda por voz, ele fala alguma coisa e tem acesso na própria casa do avô e da avó. Então, algumas vezes é preferível, dentro do contexto familiar, que seja com todos os bloqueios, controles adequados à idade, sem a permissão de alguns aplicativos e sempre com o uso de um controle parental. Nós temos hoje gratuitamente o Family Link, que qualquer pessoa que tenha o Android pode
colocar e vincular para ter acesso ao tempo de tela, para controlar quais são os conteúdos, para controlar a idade, controlar se vai bloquear determinados usos. E temos muito mais que isso. O tempo de uso, e temos muito mais que isso. Temos alguns outros que são pagos. Se você tem uma vigilância maior, um cuidado maior e tem condições de pagar, temos o custódio, temos alguns outros aplicativos. Além disso, essa parte é muito importante, é que eles saibam exatamente com que eles estão lidando, porque muitas vezes a gente vai deixando o caminho mais leve, né, dos nossos filhos, a gente vai acreditando que dá, só que a gente também responde por isso. Então, a partir do momento em que crianças e adolescentes estão no ambiente virtual, se a gente pensa que não tinha determinadas conversas com eles, se você entregou o celular, você precisa ter. Se você acha que não dava para conversar sobre alguma coisa porque achava que ele era criança demais, pequeno demais, se você entregou o celular, ele já está vendo, ele já está tendo acesso. Ele tem que saber da seriedade do negócio. Com certeza. Apareceu o Instagram, viu? Fara Diniz, para você acompanhá-la nas redes sociais. Mas calma que ela continua por aqui com a gente também. Eu também, não vou embora não, tá? Só vim aqui mais pertinho do verão para mostrar para você, aqui ó, de casa, que nós estamos, né, nesse período gostoso de verão. Então, batendo esse papo legal aqui para falar e trazer, né, a atenção dos pais sobre esse cuidado com as telas, o risco que a galerinha está exposta e nós como adultos também. Mas vamos fazer aquela pausa rapidinho, daqui a pouco a gente volta conversando mais e tem quadro chegando por aqui, viu? É depois do intervalo que você acompanha também a Sara Rabit trazendo pra gente o Me Conta Essa. Não sai daí não, a gente volta já. Casa cheia aí, né, minha senhora? Pois é, casa cheia, familiares, amigos. E aí, às vezes você pensa, eu queria só um sosseguinho, uma paz em algum momento. E aí você liga a TV no Entre Família, dá boas risadas e aprende muito também, é ou não é? Aprende dicas para trazer para a família toda, como esse assunto de hoje que a gente está trazendo por aqui, falando sobre os riscos aí e cuidados, né, com o celular, a exposição à internet aí dos pequenos. E cuida, viu? Você, vó, tio, tia, com o celular na mão das crianças, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque agora é hora de falar sobre o Minuto Literário, falar sobre leitura, aquele momento que a gente tem que ter mesmo nas férias, tá? Não tira férias aí da leitura não, tá bom? E vem chegando uma super dica para você, confere aí. Me conta, você está de férias? Nesses dias, você tem sentido a necessidade de se conectar mais com Deus? Ou de simplesmente encontrar respostas, aquietar o coração? Eu tenho uma leitura para indicar para você. A revista Esperança, Deus Me Ouve? Ela mergulha em um dos temas mais profundos da vida cristã, a oração. Você já ouviu falar que a oração é uma janela para o céu? Não é um ritual vazio, mas é um diálogo real com um Deus que é presente e acessível. A revista responde aquelas perguntas sinceras que nós já fizemos. Será que Deus está me ouvindo? Se Ele está me ouvindo, por que parece que Ele demora? Ela mostra onde está o verdadeiro poder da oração. Como a oração nos ensina sobre dependência, nos treina a perseverança e fortalece a nossa fé. E também alinha a nossa vontade com a de Deus, mesmo quando é diferente da nossa. Com uma linguagem acolhedora e profunda, a leitura te convida a rever a sua forma de orar e a renovar a confiança com um Deus que nos escuta, mesmo quando permanece em silêncio. E o melhor, a revista traz atividades reflexivas, questionários que te ajudam a aplicar tudo isso de uma forma prática, no seu tempo com Deus. Afinal, Deus me ouve? Essa não é só uma pergunta. É um ponto de partida para uma jornada íntima com o nosso Pai. Se você carrega dúvidas, angústias ou deseja uma vida de oração mais viva e sincera, essa revista pode ser uma resposta que você nem sabia que procurava. Separe um tempinho, abra essas páginas e abra o seu coração e descubra que Deus ouve, sim, e Ele responde de formas que vão muito além de palavras. Legal, tá aí, viu? Você sabe, Deus ouve você, mas agora aproveita e ouça a voz de Deus também. O WhatsApp está aparecendo aí na sua tela para você pedir agora a sua revista. 12982444449. Não deixa para depois, peça agora, porque Deus tem algo muito especial para falar para você, tá bom? E a gente continua por aqui no nosso bate-papo, continua
bate-papo importantíssimo, né? Um assunto que diz respeito Afinal do a céu. todos, né, Darleide? Seríssimo Sério assunto demais. por aqui. A doutora Fara nos fazia conhecer a respeito de ser tão grave e a gente precisa dar tanto mais atenção que você recebe no seu escritório casos em que envolve tirar a vida de crianças, de levá-las a praticar atos contra a própria vida. Isso é sério demais. É muito sério. É muito sério. Se a gente não cuidar hoje, a gente vai perder uma geração. A gente não está mais perdendo uma ou duas pessoas, não. São atos coordenados, com muita gente envolvida e com muito dinheiro também envolvido. Então, e além do sadismo mesmo, assim. Então, a gente sabe que o mal entra de várias formas diferentes, mas quando a gente está falando dos nossos filhos, é uma sensibilidade diferente, porque desestabiliza toda uma família. Tem como você contar assim, rapidinho, como você resumiu para mim, como é que se dá, por exemplo, o aliciamento das crianças para que elas sejam expostas a se machucarem, se mutilarem, diante de câmeras sendo transmitidos ao vivo? É isso? Posso. Primeiro passo, elas estão no Roblox. E que muita gente acha que é um espaço de crianças. No Roblox, 5, 6, 7 anos. Eu já tive casos que eu vi de 7 anos de idade, onde eles começam uma conversa, o chat está lá aberto, eles começam uma conversa que evolui para aquele contato, elas vão buscar atenção, então muitas das vezes elas estão buscando validação, atenção, pertencimento, e nesse momento em que eles começam esse diálogo, eles migram de plataforma, então eles orientam a ir para o WhatsApp, do WhatsApp tem acesso ao número, orienta e leva para o Discord, mas pode ficar lá dentro do WhatsApp também, mas o outro ambiente é o Discord. Dentro do Discord eles começam a praticar atos de violência, começa com pequenas violências, então eles fazem com que machuque os animais da casa, com que machuque o gatinho, o cachorrinho, ou que até tire a vida deles. E aí eles evoluem para pedir para que façam uma imagem sem roupa, dizendo que vai vazar dados, dizendo que vai entrar em contato com a mãe, que vai entrar em contato com a igreja, com o pastor, com a escola, que vai falar para os amiguinhos. E é nesse momento aí em que, por um ato de desespero e que não vão buscar ajuda porque se sentem realmente já estão ali sendo vítimas daquela situação, não sabem como sair daquilo, eles evoluem para pedir para tirar, para se machucarem nos pulsos. E aí, muita atenção, que muitas das vezes eles pedem para escrever alguns nomes. O nome estrela em inglês, né, Star, Phantom, tem vários nomes em que eles estão utilizando ali, que fazem parte das panelas dele, das hierarquias, porque eles querem ganhar espaço. Então, eles fazem essa distribuição ao vivo, muita gente assistindo, gente que quer ver esse conteúdo que é violento ao vivo, ver a pessoa se machucando, sendo torturada. É muito diabólico. Nessa situação é muito ruim, muito difícil. E aí é nesse momento em que eles, muitas das vezes, estão orientando até que a pessoa tire a própria vida. Uau. E tira ao vivo. Tira ao vivo. Que... E aqui a parte mais importante que eu quero deixar é que, na maioria das vezes, as pessoas se sentem com vergonha de denunciar. E meu papel aqui sobre passos jurídicos para serem tomados é que essas plataformas também são responsáveis. E a gente precisa puni-las. Porque elas estão deixando aquilo acontecer lá dentro daquele ambiente sem derrubar aquele conteúdo. Assim como essas pessoas identificadas e punidas também. Uau! E agora, doutora, até para a gente saber como denunciar, né? Você, pai e mãe, que talvez captou alguma coisa por aí. Primeiro, já até entendi esse passo aqui, captei essa. É um dos aplicativos dos jogos que é melhor nem ter. É melhor nem ter. É melhor nem ter. E para fazer as denúncias, como que a gente pode fazer denúncias diante de plataformas como essa? Se uma urgência diz que 100, urgência urgentíssima, é questão de saúde, leva para o hospital e depois faz a denúncia. Sempre esse o caminho, obviamente. Mas temos o NOAD, que é o Núcleo de Observatório de Questões Digitais, de Análise Digitais. Temos as delegacias especializadas, delegacias de criança e de adolescente, e buscar sempre um apoio especializado no assunto, não tratar como besteira, não tratar como, muitas das vezes, está chegando nos consultórios, Darleide, e aí as psicólogas acham que é um problema porque está viciado, porque está alguma coisa. Não, pode ser que seja uma ameaça, pode ser que ele esteja fazendo isso porque está sendo obrigado a fazer. Então, às vezes, a gente precisa ter um olhar mais cirúrgico sobre o assunto para compreender o nível. E Ministério Público, delegacias, todos esses ambientes, onde mais você denunciar, melhor vai ser. Não busque um só lugar, porque quanto mais força tiver, mais fácil vai ser da gente seguir. E se eu puder deixar um único recado, assim, para a mãe e para o pai, não deixe a sua criança e adolescente dormir com celular. Nunca deixe dormir com celular, porque a maioria acontece de madrugada.
Puxa. Uau, doutora Fara, muito obrigada. Eu quero ainda esse ano explorar você, melhor dizendo, seu conhecimento. Doutora Fara tem um escritório especializado, essa é sua área de trabalho e atuação direta. Ela também tem oferecido consultoria às escolas para se adequarem, para também saberem transmitir aos alunos a compreensão deste assunto. Então, muito obrigada. Você vai ver o rostinho dela por aqui com certeza mais vezes, no consultório, ouvi-la na rádio. A gente precisa falar desse assunto com mais profundidade e frequência. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Doutora. Obrigada, linda. Bom, e quem é que nos ajuda a fazer o que fazemos por aqui, Aminal? Anjos da Esperança. Muito Lembra bem. dessa musiquinha, Darleide? Claro que lembro. Sejam, assim, sempre sabedores de que nós somos muito gratos a todos que são anjos da esperança. Nós estamos fazendo todos os dias aqui o que fazemos porque temos apoio, o seu apoio como anjo da esperança. E isso faz a diferença na vida de milhares e milhares de pessoas no Brasil e em outros países onde a Novo Tempo chega. É verdade. Agora imagina, Darleide, um assunto tão delicado como esse que a gente está conversando hoje aqui no programa, trazer a doutora Fara aqui com a gente e tantos outros assuntos que a gente traz. Tudo isso é possível porque nós temos os Anjos da Esperança nos apoiando financeiramente, porque envolvem custos para produzir um programa como esse. E fica aqui a nossa gratidão aos Anjos da Esperança que estão salvando vidas, de verdade, salvando vidas e trazendo acolhimento para muitas famílias também, através dos temas que são trazidos não só na Entre Família, mas em toda a programação da TV, da rádio, da web e os materiais que a gente envia gratuitamente, porque os Anjos da Esperança pagam para que a gente envie de graça. Esse suporte. Nós estamos aqui o tempo inteiro para declarar que Deus é amor, que Jesus é o Salvador e em breve voltará. E que Ele se importa com a nossa vida, com a nossa dia a dia, com as nossas questões mais íntimas, pessoais, com a educação dos filhos, relacionamento conjugal, com a saúde emocional. Por isso, nós oferecemos a você uma variedade de temas em todos os nossos cursos, em todos os nossos programas, porque nós temos o alvo de chegar ao coração de alguém que careça da esperança e que viva em amor. Seja um anjo da esperança, quer ser ainda um anjo da esperança, você que não é, você que já é, agora começando o ano, está se reorganizando, a nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. Repita. Anjos@novotempo.com. Essa é a nossa chave Pix. Faça a doação que você sentir aí no seu coração, tá bom? É entre você e Deus, mas sentiu, eu preciso doar. Quanto que eu vou doar? Conversa com Deus, Ele vai te ajudar e você vai fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas. Muito bem. Meus amores, enquanto você então usa a chave Pix anjos@novotempo.com, assistindo o programa Entre Família Especial de Verão, nós vamos para o intervalo. Fica com a gente, até o intervalo não é intervalo. Ah, não. É o Me Conta Essa. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar que agora a Sara O programa Habit... aqui tá mais curtinho de férias, né? Ele é um pouquinho mais curto. A gente fica até numa velocidade 2, né? não é? É verdade. Velocidade 2. Sara Habit chega mais e conta pra gente. E o Me Conta Essa de hoje te trouxe até este campo. Qual que será a curiosidade de hoje, hein? Vamos então para a nossa charada do dia, preste atenção. Sou forte sem ser atleta. Ajudo no campo sem ser trator. Meu passado é selvagem, mas hoje sirvo ao homem. E aí, quem sou? Tempo na tela para vocês acertarem. Eu sei. Deixa eu falar que em 5 segundos a gente já... matei a charada. Sério? É o cavalo. Cavalo, É o obviamente. cavalo. Ah, certamente. Se não for cavalo, vai ser o quê? Vai ser um burrinho, vai ser algum outro... Jumento. Um jumento. Não, Não, jumento... o jumento é forte. É forte, é Você forte. fica falando dos jumentinhos. Se bem que... Não, mas tem os gados, mas gado não é selvagem, né? O cavalo sim. Não, o cavalo era selvagem, O cavalo era sim. selvagem. Sarinha, nós conseguimos. Vai ver? Conta aí, tá Vamos certo? ver, vamos ver. Ó. Acertamos ou não? Ah.
E o Me Conta Essa te trouxe a um curral. É isso mesmo, estamos aqui no curral da Fazenda Bonanza. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, graças a Deus. O Pedro é o responsável aqui por esses animais. E Pedro, eu já vou começar com uma pergunta assim que talvez o pessoal de casa não saiba. Qual que é a diferença entre boi e touro? Porque na maior parte das vezes a gente fala mais boi, né? A diferença entre que a gente fala um garrote e o touro, né? Como se fosse um adolescente. Hoje é o boi, né? E o touro é aquele que já está formado, já está tudo já servindo no gado, né? Entendi. E antes, então, o primeiro, o bebê, vamos dizer assim, é o bezerro. É, começa como bezerro, depois forma garrote e depois vira touro, tá? Então, como se fosse uma criança, um adolescente e o adulto. Então a gente fala boi, mas o jeito certo é garrote. É garrote. Olha que interessante. Isso falando do macho, né? E da fêmea? A fêmea é bezerra, novilha e vaca. Que depois que ela tem a cria, ela vira uma vaca. Ih, gente, acho que não tá gostando da gravação, não, ó. Será? Então, ele é bonzinho? A gente pode continuar aqui? Pode continuar. Já dá aquele medinho, né, Pedro? Aquela dúvida, de onde que vem o boi? Há muitos anos atrás, veio a familiarizar deles, né? Antes de vir o Nelore, teve chamado Auroch, né? Que teve na época na Europa, Ásia e África, onde começou tudo, né? Depois foi espalhando as genéticas, foi dando nome às raças e o Nelore mesmo veio da Índia, né? Então hoje, cada dia mais que passa, a genética está melhorando. Então esse Auroch, Nelore, tudo isso são espécies? São espécies, que vão... são raças, tudo familiarizado, entendeu? Um gado de corte tem uma raça, que é o Nelore, o Angus, né? Aí depois o gado de leite, que é o holandês, Girolanda, Jersey, assim vai indo. Entendi. E aí é bem dividido, né? Gado de corte, gado de leite. Tem algum que faz os dois ao mesmo tempo? A dupla aptidão é o Sind, né? Que ele produz leite e o gado de corte também. Ah, interessante. E assim, eu ouvi falar que o boi tem 4 estômagos. Será que tem 4 estômagos? Que história é essa? Tem mesmo. Tem o rumen, a retículo, omaso e abomasmo, tá? Como é que funciona isso? O rumen, como que funciona? A vaca ingere a comida do capim para dentro, né? Então faz um ciclo passando pelo omaso, retículo, as coisas tudo. Como se fosse uma trituração, cada estágio entra de um tamanho e daqui a pouco vai diminuindo, né? Então, como posso fazer para você? É como assim, o gado ele come, aí vai para a primeira parte do estômago. Isso. Aí depois volta na boca, que é o que a gente chama de... Que tá ruminando, né? Ruminando, aí depois vai pro segundo, aí volta na boca de novo e vai pro terceiro. É Isso assim. mesmo, positivo. Nossa, muito diferente, né? Muito interessante. E vamos para a próxima pergunta. Como que o boi se comunica? Os mugidos deles têm diferença de um para outro? Tá, os bois comunicam com o mugido, né? Então, assim, para nós não entende muito, é que só faz mui, para nós não é nada, né? Mas para eles tem um significado, né? Então, ou uma vaca muge, tá chamando um bezerro, ou o touro mesmo, na hora que a vaca entra no cio para ir para cobertura, fica chamando a vaca, ou a vaca chama o boi, e assim vai indo, né? Então, assim, entre eles se entendem, mas pra gente é tudo igual. É, tudo igual. Joia. E assim, o boi ele é muito utilizado para trabalhos pesados também, né? Existem locais onde até hoje, porque hoje em dia tem tecnologia, um monte de coisa, mas existem locais que até hoje são utilizados esses animais? Existe sim. Existe como tradições ainda, né? Que um antigo avô, bisavô, arava a terra ainda, né? Então foi passando de pai para filho, eles mantêm a tradição ainda, em alguns lugares, né? Estilo igual Minas Gerais, onde tem bastante gente ainda. Como se fosse um carro de boi, né? Que a turma usa para passear, para levar os produtos na vendinha na época, né? Então vira o tropeirismo, né? O antigo deles. E por que o boi é tão forte assim, que é utilizado para esse tipo de coisa? A musculatura dele, então o boi, quanto eles mais usam, mais massa eles vai ganhando, entendeu? Então vai ficando cada vez mais forte.
E outra coisa, eles capam também o boi, né? Que fica um boi mais sério. Então, assim, não fica um boi que a hora que vê a vaca fica mugindo, indo atrás da vaca, tá no cio. Então, eles ficam mais focados no serviço e vai ganhando mais estrutura, desde musculatura, tudo. Aí vai ficar mais forte. Entendi. E o boi é um animal, assim, que é tranquilo, por exemplo, fazer carinho, chegar perto? Então, vai de animal para animal, né? Então, uma raça igual a nossa, que é o Nelore, ele é um pouquinho, o temperamento deles é um pouco quente, né? Então, assim, não dá para passar muita mão. Mas você pega um gado de leite, que é acostumado que você vai lá, tira leite todo dia, então você pode passar a mão, sossegado. Entendi. Entendeu? E por aqui o que não falta é gado. E agora aqui atrás temos dois diferentes, né, Pedro? Sim. Quais são eles? Então, o branco é o Nelore, né? E tem um Angus aqui. Vem você mais pra cá, que eu tô com medo de ir mais pra perto deles, ó. E esse preto, ele também é mansinho? É mansinho. Ah, tá. Então é o Angus e o Nelore. Tá? E assim, tem uma diferença entre eles, porque um tem uma montanha e outro não, nas costas. O que é isso? Então, essa montanha é chamada de cupim, né? Conforme um touro jovem, não desenvolveu muito ainda o cupim dele. Então, conforme vai passando a idade, vai desenvolvendo, capaz de chegar desse tamanho aqui. E assim, a gente tá falando aqui touro. Eu continuo falando boi, né, que ainda tá errado. Mas na minha cabeça, touro tem chifre e nenhum desses dois tem. Como é que é isso? Então, são os animais mocho que a gente chama, né? Mocho? É, não tem chifre, né? E vai de genética para genética. Tem animal que ele tem chifre, né? Tem uns touros que tem chifre e acaba passando para os filhos. Então vai ter animal que nasce com chifre, tem animal que não nasce. Então vai de genética para genética, tá? Entendi. E aí, existe vários tipos de chifre? Existe sim. Tem uns chifres mais pontudos, tem uns que é mais caído, que é perto da orelha da vaca, a gente chama de banana, né? Que é um chifre, parece uma banana. Ele é considerado uma impressão digital do gado? É como se fosse uma impressão dele, né? Mas não tem diferença nenhuma não, tá? O chifre vem do animal através da genética dele, então é o instinto dele. Então o bezerro desse touro aqui, por exemplo, ele vai nascer sem chifre também? Então, ele já é um Nelore mocho, então ele já passa todos para os filhos, né? Então, todos os filhos dele que nasceu, tá vindo mocho, tá? E por falar em bezerro, tem algum aqui que a gente possa ver? Tem sim. Vamos conferir ali? Tem que entrar aí dentro? Vamos entrar lá dentro. É tranquilo? É tranquilo. Ixi, então vambora. O Pedro nos desafiou a ir para o curral dos bezerros, passando pelo meio do gado. Coração, ó. Mas a gente confia no Pedro. Passamos no meio do gado. Ai. Segura aqui. E os bezerros, eles são de boa? São de boa, sossegado. Manso. É? Vai entrar? Por ali tinha um bezerro que havia nascido há poucos dias. Quer vir cá? Eu não. Daqui que nasceu domingo. É uma fêmea, eu identifico ele, ó. Tem um número, então é todo o número da mãe. Eu sei qual que é a produção da mãe que tá dando o bezerro. Se é bezerro ruim, bom. Depois de muita insistência, fiz uma oração, tomei coragem e fui. Tá assustada? Calme. E por que a mãe e o pai, não sei, tá aqui atrás? Eles estão preocupados Essa com daqui ele? é a mãe dele, né? Então ela pega um carinho por bezerro. É como se fosse nós, né? Mexeu com o filho. Então essa aqui é a mãe dele, e aí ele tá gritando, aí a mãe tá toda... Como se fosse chamando a mãe, ó. Pelo amor de Deus, me socorre. E a mãe tá aqui atrás brava. A mãe tava aqui atrás brava. Enfim, muito legal esse mundo totalmente diferente, né? Totalmente a parte realmente da realidade que eu vivo, mas você tá aí há anos nisso, né? A sua vida é gado. Isso daí já virou rotina, né? Nada, já tô há 8 anos na empresa trabalhando já.
com isso. E ele falou que desde os 9 ele mexe com isso. Então Desde é uma os 9. vida inteira, né? É uma vida inteira. Então estamos vendo, o Pedro é raiz, a Sara é super Nutella, não vê a hora de sair daqui do meio, que eu tô com medo, mas foi uma experiência muito boa. Obrigada, viu, Eu Pedro? que agradeço. E vocês aí no estúdio gostaram de saber das curiosidades do gado? Um beijo, até o próximo Me Conta Essa. Gente, o que é a pessoa de cidade grande, né? Ó, a Sarinha, gente, vai pro meio do mato, no meio dos boi, das vacas. A gente achou que era cavalo, ia ser cavalo. Com o cachinho dourado e um tablet na mão. Não, e outra, Ai, calça Sarinha vermelha. maravilhosa. Calça vermelha, que dizem... Já ouviu falar isso? Já que vi. das cores, o vermelho, o boi não gosta. Você não tem nada a ver? Não sei. Não tem nada a ver, porque o boi, igual outros bichos dessa espécie assim, eles são daltônicos. Então, como que vem? E Ah, aí- por causa dos toureiros. Mas é por causa dos movimentos que eles vão pra cima. Mas não é por causa da cor, não. Por causa dos toureiros. Olha, Você tá que daí entendendo vai... dos negócios. É, viu? Ai, meus amores, mas olhem só, não tem boi na revista do Dr. Rodrigo Silva, mas tem um camelo, serve? Serve muito. Serve de personagem para você ler com seus filhos histórias maravilhosas, com oportunidade de aprendizado em diversos sentidos, sobre línguas antigas, sobre os conceitos bíblicos da criação. Você vai fazer uma viagem com o Dr. Rodrigo Silva, um garotinho que é chamado de Afonso e o camelinho Caleb. Você pode receber em casa como, Abinal? É fácil demais. Se não pediu ainda durante todo o período aí do final do ano passado, começo desse ano que a gente está oferecendo, peça agora. Manda aí no WhatsApp dizendo que quer a revista do Rodriguinho. Pronto, o pessoal já vai entender, viu? Descobrindo Tesouros. 12982444449. Marcou aí? Então manda um zap agora e já peça sua revista, porque vai chegar de graça, tá bom? Você não precisa pagar para receber esse material e é um material de qualidade, conteúdo bom demais e já tira a molecadinha aí das telas, viu? Tira da frente das telas e dê essa oportunidade para eles aprenderem mais, tá bom? 12982444449. Muito bem, um jeito Acabamos criativo de estudar a Bíblia com as crianças está na sua mão. Só mandar uma mensagem agora pra gente. Aproveita. Um beijo, obrigada pela companhia de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Entre Família. Se Deus quiser. Continue aproveitando aí toda a programação de férias da Novo Tempo. Você sabe que tá demais, hein? E a gente se encontra por aí, minha gente. Beijo. Até mais. Tchau.